Fala, meu recruta. Como vocês pediram aí, a gente vai estar trazendo para vocês uma explanação sobre o que mudou no edital PMPE, certo? Hoje a gente está aqui com o professor Thales, professor de Direito no nosso curso, e ele vai explicar melhor para vocês o que foi que mudou de fato na cadeira de Direito Constitucional, logo após a nossa vinheta. Pronto, pessoal, voltando aqui, esse é o professor Thales. Thales, se apresenta aí pro pessoal, conta aí um pouco da tua história, teu currículo. Beleza, pessoal. Professor Thales aí na área. Eu sou professor do Recruta Policial. Sou policial aqui no estado de Pernambuco. Fiz o concurso de 2016, certo? Sou bacharel em Direito. Me formei lá em Maceió, sou alagoano, né? Então vim para cá em 2016. E também minha área específica aí no Recruta Policial é Direito Constitucional e Direitos Humanos, legislação extravagante também, a gente vai estar vendo aí com os senhores, beleza? Então, a gente vai estar abordando aqui os principais pontos do edital, do novo edital, como foi que veio, certo? Qual vai ser a melhor maneira de estudar, o que foi que a banca, a OCP, acrescentou de novo, certo? Nesse edital da PM, beleza? Então a gente vai destrinchar o edital aí, item por item, para passar da melhor maneira possível para os senhores a forma, a didática que os senhores devem estudar para ter o melhor aproveitamento possível diante desse edital, certo? E aí, professor, só para contextualizar aqui, a gente tinha na prova passada, só tinha a cobrança de direito constitucional, né? Tinha direito constitucional e era direitos e garantias fundamentais, que ia do artigo 5º e até o artigo 17. Agora eu vi que tem um direito constitucional mais robusto, né? Cobrando bem mais coisas. Aí entrou também direitos humanos e legislação extravagante, né? Aí vamos começar com qual agora? Quer falar primeiro? Sim, vamos lá. O edital passado da PMPE, da antiga banca, era aquele edital bem básico que cobrava ali só os direitos e garantias fundamentais, que era o artigo 5º, né, basicamente, até os direitos políticos e direitos de nacionalidade. Com esse novo edital, a banca acrescentou alguns assuntos, certo? Então a gente vai começar aqui, iniciando pelo primeiro assunto, que é dos princípios fundamentais, certo? Então, fica esperto, você aí, meu aluno, fique esperto, porque a banca, a OCP, gosta muito de cobrar esse primeiro assunto, certo? Que primeiro assunto é esse? Dos princípios fundamentais. Meu recruta, onde é que os senhores vão achar isso? A Constituição Federal de 88, é claro. Qual é o artigo? Do artigo 1º ao artigo 4º, certo? A gente vai achar aí dos princípios fundamentais, dos fundamentos e dos objetivos da República Federativa do Brasil. Repito novamente, a banca OCP gosta bastante de bater nessa tecla aí, dos princípios, objetivos e fundamentos da Constituição Federal, certo? Os senhores vão achar do artigo 1º, artigo 4º. Vou passando logo o bizu. Qual é o melhor bizu de decorar isso? É o famoso método mnemônico. A gente já sabe, quem vem estudando aí, que é o Sociediva Plu e o Conga Repro, senhores, certo? E o bizu do professor Thales. Se for objetivo, lembra que é verbo. Falou em objetivo, é verbo. Falou em fundamentos, é substantivo. Por quê, professor? Vamos lá. Os fundamentos. Sociediva Plu, pluralismo político. É um verbo? Não. Mas quando a gente vem para os objetivos, a gente vem construir uma sociedade livre, justa e igualitária. Construir é um verbo. Então, pegue esse bizu aí do artigo 1º ao artigo 4º. Ô professor, essa banca cobra mais entendimento ou cobra mais letra de lei? Senhores, essa banca, ela gosta de cobrar letra de lei, ou seja, a lei seca. Como é que vem as questões da OCP? Ela vai colocar lá o artigo completo e vai substituir uma palavra. Vou dar um exemplo clássico aqui para os senhores.
a banca OCP gosta de cobrar o dependentemente e troca pelo independentemente, ou vice-versa, ou imediatamente e substitui pelo mediatamente, troca só um i ali. E ela gosta também de trabalhar muito com prazo, certo? Vamos supor que o prazo do artigo é 5 anos, ela vai lá e coloca 3 anos, então é essa forma que a banca AOCP gosta de trabalhar, de cobrar suas questões. Então, letra de lei seca, certo? A lei pura, na realidade. E seguindo aqui, a gente viu que tem os princípios, né, que vão do primeiro ao quarto, confere? Confere. Então, os princípios fundamentais, que é o primeiro assunto, vai do artigo 1º ao artigo 4º. E só outra pergunta. Tudo que caiu, que o pessoal vem estudando de direito constitucional, do 5º ao 17, vai ser cobrado também nessa prova? Positivo. Então, os senhores que já vinham estudando pelo antigo edital da outra banca, então vai poder aproveitar tudo isso que já estudou, certo? Então, o artigo 5º da Constituição Federal, os direitos e garantias fundamentais, vai ser mantido, certo? Então, o que os senhores já estudaram com a gente no Recruta, os senhores vão aproveitar, sim, com certeza. E digo mais, o artigo 5º é o artigo que é mais cobrado nas provas de polícia, certo? Então, foquem bastante na parte de direito constitucional no artigo 5º, que são os direitos e garantias fundamentais, certo? A gente vai passar agora pro terceiro assunto. Fala, Código. Não, era só para perguntar qual seria o próximo, né? A gente viu que o primeiro é o princípio de garantias fundamentais, o segundo é o direitos e garantias fundamentais, né? Que é todo o artigo 5º, lembrando que o artigo 5º são mais de 70 incisos, certo? Então é extenso. E um bizu que eu dou para os senhores. Como o artigo 5º é muito extenso, são mais de 70 incisos, foquem nos incisos que têm a ver com a atividade policial. Então a gente tem diversos incisos no artigo 5º, são mais de 70 incisos, então são muitos incisos. Então foquem naquilo que tem a ver com a atividade policial. Por exemplo, o inciso 61, que fala que ninguém será preso senão por ordem escrita, legal e fundamentada de uma autoridade judiciária, certo? Ou então a famosa prisão em flagrante delito, certo? Então isso tem tudo a ver com a profissão dos senhores, que os senhores estão almejando entrar aí para desempenhar no dia a dia a função de policial, certo? Então, estudem os incisos que têm a ver com a função policial, certo? E agora, meus alunos, a gente vai ver o terceiro assunto, que é organização do Estado. Então, a banca AOCP colocou a organização política administrativa, repartição de competências, União, Estado, Federados e Municípios, e a administração pública, né, dos servidores públicos, dos militares, dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então, senhores, isso aí se inicia no artigo 18, certo? Então, a partir do artigo 18 da Constituição Federal, os senhores vão encontrar esse assunto aí, de organização do Estado. Mais uma vez, passando o bizu aqui para os senhores. Decorem a letra de lei, certo? A lei seca, decorem a lei. A OCP gosta de fazer pegadinha, então ela vai fazer o trocadilho ali, certo? Vai trocar uma palavra, vai trocar um tempo de pena ou um tempo de pré-requisito para alguma coisa. Então, fiquem ligados aí nesse bizu, certo? Então, o assunto 3 do item 3 aí do edital é um assunto novo, certo? É um assunto extenso e a banca pode sim vir cobrar uma ou duas questões desse assunto, certo? Então é importante ficar ligado nesse assunto. E, pessoal, tudo que o professor tá falando aqui, anotem direitinho e tomem isso como regra, viu? Ele é um dos professores aqui da gente que tá mais atualizado com essa banca. Inclusive, também, ele não deixou de ser concurseiro, ele tá estudando. Então, ele tá muito atualizado, tá muito por dentro dessa banca institucional OCP, beleza? Então, tudo que ele tá falando aqui, ele não tá falando porque ele acha, não. Porque ele sonhou com isso, não. Ele tá falando com propriedade de quem analisou a banca e já fez diversas questões. Inclusive, ele é o nosso professor de Direito Constitucional na parte do curso online que a gente está fazendo só de resolução de questões, beleza? Então, esse curso só de resolução de questões está no nosso professor de Direito Constitucional
E ele está muito por dentro do assunto. Ele já resolveu centenas de questões da banca e o que ele está falando aqui, tome como regra para você. É isso aí, pessoal. Então agora a gente vai ver o quarto assunto, certo? Que fala da organização dos poderes, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. Então, meu recruta, o que é isso? A banca vai cobrar ali dentro da Constituição Federal a organização dos poderes, né? O que é o poder legislativo, o que é o poder executivo e o que é o poder judiciário, quais são suas funções típicas e suas funções atípicas. Então, como eu já falei, repetindo, a banca cobra a letra de lei. Os senhores têm que ler. É decorar mesmo essa porra aí, certo? Decorem, leiam de forma exaustivamente e se atentem aos prazos. Então, esse assunto é novo, não tinha no edital passado. Então, a banca incluiu a organização dos poderes, né? Poder legislativo, que é responsável por elaborar as leis, o poder executivo, que atua de forma internamente, certo? Gerindo o Estado, e o poder judiciário, que é responsável por julgar as leis, quem faz as leis, o Congresso Nacional. Então, é isso que os senhores têm que absorver desse quarto assunto. E, claro, leia a lei. Leiam a lei exaustivamente, certo? A banca também adicionou o quinto assunto, que fala do estado de defesa e das instituições. O que é isso, meu aluno? Onde é que os senhores vão achar? Os senhores vão achar isso aí a partir do artigo 136 da Constituição Federal, certo? Então, marca um asteriscozinho aí desse assunto, defesa do Estado e das instituições democráticas, porque tem tudo a ver com a profissão dos senhores, certo? Então, pega esse bizu aí desse assunto, porque o estado de sítio, o estado de defesa, a intervenção federal, possa ser que os senhores venham atuar algum dia aí na profissão dos senhores. Então, é de extrema importância saber esse assunto. Se tem a ver com a profissão dos senhores, existe grandes chances da banca cobrar isso, certo? Então, bota um asterisco aí no assunto 5 de direito constitucional, defesa do Estado e das instituições democráticas. Então, finalizamos por aqui constitucional. Não, ainda tem o item 6, que é o item mais importante, é a inovação que a banca trouxe, que a OCP trouxe, que o item 6 diz o seguinte: súmulas, jurisprudência dominante dos tribunais superiores e legislação relacionada com os temas. Vamos lá. Quem são os tribunais superiores? Meu recruta, os tribunais superiores são STJ e STF, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, certo? O que é que acontece? O Supremo Tribunal Federal é a instância máxima e o Supremo Tribunal Federal tem o poder de editar súmulas vinculantes, além de julgados e acordos, certo? O que acontece? Esses tribunais possuem a sua forma constitucional de pensar e de atuar, né, o famoso ativismo judicial. O que é que eu quero dizer com isso? Dentro do direito constitucional, os tribunais superiores, STJ e STF, regulam essas normas, certo? Vamos lá, vou dar um exemplo de cumprimento de pena em regime inicial fechado. Lá na lei de crimes hediondos, vem dizendo o quê? Que o cumprimento de pena será em regime inicial fechado, certo? Porém, o STF, em atual decisão, decidiu que o regime inicial em cumprimento de pena em regime fechado não é mais lícito na lei de crimes hediondos. Então, isso é um pensamento do STF, beleza? Então, os senhores têm que estar por dentro da jurisprudência e das súmulas vinculantes do STF,
assim como das decisões do STJ, certo? Então, toda vez que os senhores forem responder, se liga no bizu, toda vez que os senhores forem responder questões, procura se informar, saber aí na internet, no Google, o que é que os tribunais superiores estão pensando acerca daquele tema, beleza? Então, esse é um bizu, é assim que a gente vai estudar, vai abordar em sala de aula também as súmulas. A gente vai trazer diversas súmulas para vocês, uma súmula muito famosa, usada pelos policiais diariamente. Que súmula é essa? A súmula vinculante número 11, que fala sobre o uso de algemas, certo? Então, a gente vai abordar exaustivamente essas súmulas aí, as principais súmulas na sala de aula, certo? E essa 11 é importantíssima, viu? Se não colocar no BO, quando for relatar a ocorrência, dá errado, viu? Ela é importantíssima. E com isso aí, a gente finaliza o assunto do direito constitucional? Finalizamos o assunto do direito constitucional. Então, pessoal, esse aqui foi o vídeo de hoje. Se vocês querem que o professor Thales volte aqui para falar sobre os outros dois, direitos humanos e legislação extravagante, digam aí, comentem bastante. E lembrando, vamos dar um presente pro pessoal que está assistindo aqui até agora? Vamos, claro. Vamos embora. A gente vai dar um cupom aqui para vocês de 30% de desconto. Vai renovar essa promoção que já tinha acabado para você adquirir o nosso curso online e ter as nossas aulas aí até a sua prova com todo o aparato que a equipe do Recruta Policial vai te dar. Beleza? Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui pro professor Thales voltar. Thales, muito obrigado. Deixa a tua rede social aí pro pessoal te acompanhar também. Senhores, quem quiser me adicionar aí no Instagram, me seguir. Quem quiser não, tem que ir. Depois de um vídeo desse... Então, ouviram a ordem aí, né? Fiquem aí obrigados a me seguirem. @Prof. Thales, THALLS, @Prof. Thales. Me segue aí e quem quiser fica à vontade para mandar um direct aí. Tô aí para ajudar os senhores, para tirar qualquer tipo de dúvida. Quem é meu aluno no Recruta tem acesso direto a mim, sabe disso. E a gente tá aí para ajudar os senhores a conseguir o objetivo, que é a farda. Beleza? Então aguardo os senhores aí. Valeu, pessoal. Vai estar na descrição o link do Instagram do professor Thales e também o link com desconto do curso. Valeu, até a próxima.